E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. E nós vamos hoje, nessa noite, para a parte 3 da nossa série de mensagens, Cartas de Jesus à Igreja na Pós-Modernidade. Vamos mais uma vez repetir o tema, porque temos pessoas novas nessa noite. Vamos lá. Cartas de Jesus à Igreja na Pós-Modernidade. Quais são as cartas de Jesus na Bíblia? Apocalipse capítulo 2 e 3. São 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, às igrejas da dispersão, que já estavam sofrendo forte perseguição naquele período, dominado pelo Império Romano. E essas cartas que estão sendo lidas hoje, não há Império Romano hoje, não há perseguição por parte de nenhum governo, pelo menos não uma perseguição tão violenta, tão direta, com força de lei. O Brasil é um Estado laico, o Brasil é um Estado democrático, de direito. Você tem liberdade para declarar sua fé, cultuar, é um direito fundamental, previsto em Constituição. É um direito que não pode ser violado, não pode ser alienado, não pode ser mexido. É fundamental. Como também o direito à vida e outros direitos que foram constituídos lá na Carta de 1988. E você está aqui, mas vive um tempo chamado de pós-modernidade. A modernidade foi o fim da Idade Média e o início de um período de avanços na ciência, na cultura, na política. Afetou diretamente a igreja que detinha o saber filosófico, o domínio político, econômico. Agora essa igreja vai começar a sair de cena, e a Europa, que é onde é o berço da modernidade, lá na França, na Revolução Francesa, essa Europa, ela vai deixando de ser cristã, ou dominada, influenciada pelo cristianismo, e você tem aí o pós-cristianismo na Europa, e por consequência, depois de tantos séculos de modernidade, aí vem as universidades, vem a ciência avançando com várias descobertas, como o chuveiro, como energia elétrica, como, enfim, o avião. Aí você vai descobrir uma nova possibilidade de viver nesse mundo. É nesse período da modernidade que vem vacina, que vem carro, que vem os hospitais, as escolas públicas, as universidades. Tudo isso cresce de uma maneira absurda. Também cresce o capital, cresce a capacidade de gerar riqueza, distribuição de alimentos aumenta. Você tem a revolução industrial, que dá a possibilidade de pessoas que viviam em extrema pobreza a passar agora a ter acesso a trabalho, a emprego e saírem da extrema pobreza. Mas aí também na revolução industrial os trabalhadores não têm todos os direitos garantidos, trabalham horas e horas e horas, não tem férias, não tem 13º. Então são muitos avanços que vão acontecendo até chegar esse período aí do século passado, que considerado aí desde o século XIX em diante, a era da pós-modernidade, culminando no século passado aí com a pós-modernidade. E agora nós estamos em 2025, num Brasil de mais de 500 anos, num Brasil que tem acesso à internet 5G, um Brasil que tem uma economia que possibilita algumas pessoas aqui terem helicóptero, mansão, viajarem 3 vezes ao ano para a Europa. Alguns, enquanto a imensa maioria não tem ar-condicionado para dormir essa noite, já acorda devendo, né? Já acorda no primeiro dia útil do mês devendo aluguel, devendo algum locador, e tem muitas vezes dificuldades para fazer a manutenção dos eletrodomésticos, do próprio carro. Quando se tem carro, a maioria do brasileiro, ele vem sofrendo muito. E é nesse período que nós estamos aqui vivendo igreja. Nós vivemos a igreja na PIB do Mendanha, Campo Grande, estado do Mendanha, 8575. Estou gravando aqui o endereço. Quem vai lá para o meu YouTube, lá, quem assistir lá, quem escutar, vai saber o endereço da igreja, né?
E aqui, para quem está ouvindo aí, você que vai ouvir lá no YouTube, né? Aí no YouTube, quando você estiver ouvindo, aqui é muito lindo, muito mato. Aqui é um privilégio, uma floresta aqui da Mata Atlântica, é área de preservação ambiental. E nós temos nossos desafios aqui de viver segundo a palavra de Deus. A carta que Jesus escreveu para as igrejas da Ásia Menor é lida na PIB do Mendanha em fevereiro de 2025. E nós estamos lendo e percebendo que esse conteúdo tem a ver com a gente. Se você não teve a oportunidade de assistir as outras palavras, as outras mensagens, depois você pega com alguém que está perto de você, aí o link do YouTube, vai lá, ouve, acelera um pouquinho o áudio, só tem áudio, não tem vídeo, e você vai ouvir e vai entender todo o cenário que foi construído. Nós temos aí 7 cartas para estudar e não saímos da primeira, vamos sair hoje, creio eu. Vamos sair sim. Pessoal, só para a gente poder refrescar aí, para você que está nos visitando, ter alguma familiaridade com o texto, vamos ler o texto novamente. Nós estamos na carta de Jesus ao anjo da igreja em Éfeso. Então é o capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 1, a palavra vai dizer: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A introdução você vai precisar ouvir com calma no YouTube lá, depois você pega o link e vai ter a introdução. Já estamos na terceira parte. Eu preciso avançar com os irmãos nessa noite, e eu preciso, por uma força também de rememorar os irmãos, refrescar a memória, e também por conta de algo que o Espírito Santo me fez enxergar na meditação desse texto. Eu tive que voltar ao versículo 1, e eu quero já explicar novamente aos irmãos, porque há algumas coisas aqui fundamentais, muito importantes para nós que somos igreja nesse tempo. A palavra vai dizer ao anjo da igreja, você sabe que o anjo aqui é o líder da igreja, é o pastor da igreja, é aquele que tem autoridade sobre a igreja, trazendo para a PIB do Mendanha. É como se essa carta fosse escrita a mim, para que eu pudesse compartilhar e comunicar à igreja, porque é uma carta à igreja, mas quem recebe a carta é o líder, porque a quem é dado, mais é cobrado. Nenhum dos irmãos vai responder pelo rebanho, eu vou responder. Eu sou responsável por tudo aquilo que você tem vivido, por isso é missão minha, cuidar de todos vocês, com muita responsabilidade e com a unção do Senhor. Que Deus me ajude para isso, amém, irmão? Você está orando pelo seu pastor? Não esquece de orar pelo seu pastor, porque grande é a responsabilidade, amém? A carta foi dirigida ao pastor, ao líder, e Jesus se apresenta. Mas olha só, há um cenário. Essa carta, ela foi endereçada num ambiente de glória. Presta atenção que eu vou te falar. Volta no capítulo 1. Você vai precisar perceber agora na Bíblia algumas coisas que não foram enfatizadas. Eu preciso da tua atenção total nessa noite, para o que vamos compartilhar agora aqui. Vá lá no versículo de número 9. Diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 9: eu, João,
irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É como João está percebendo a sua realidade. Versículo 10: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, o que você está vendo, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Repita após mim: 7 candeeiros de ouro. Grava essa expressão aí. Então Jesus aparece a João, e João, portanto, vê Jesus e junto com ele 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Repita: 7 estrelas. Bom, o texto está falando que ele tem na mão direita. Está aqui 7 estrelas. Versículo 16: e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, uma visão gloriosa, uma visão elevada, uma visão espiritual, uma visão transcendente, uma visão sobrenatural, que a mente humana não vai compreender de maneira racional. É pelo Espírito, é algo superior, é algo maior. Vendo isso, versículo 17, João vai dizer: caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aleluia, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, ou seja, coisas que estão acontecendo agora, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, os pastores, os líderes das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são quem? As 7 igrejas. Bom, semana passada eu falei para os irmãos, no versículo 1, que Jesus, ele, no versículo 16 do capítulo 1, ele tem as 7 estrelas na mão direita. No capítulo 2, versículo 1, o texto vai dizer que ele conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem está conservando está cuidando, está administrando. Portanto, Jesus, ele é o pastor supremo da igreja, ele é o líder máximo da igreja, ele está protegendo a igreja está protegida na mão direita do Senhor Jesus. Portanto, a história não está na mão do Domiciano, do Nero, do Hitler, do Lula, não está na mão do Trump, não está na mão do homem, está nas mãos daquele que venceu a morte e o inferno, daquele que é o primeiro e o último. Ele é o Senhor da igreja e o Senhor da história, né, irmãos? Você crê assim? Então a igreja está totalmente na palma da mão do Senhor. Ele tem domínio e controle da igreja, da caminhada da igreja, da liderança, da história, dos caminhos da igreja. Eu tenho uma paleta na minha mão, veja, ela está totalmente na minha mão, eu tenho controle total sobre ela, está aqui na minha mão. Não é esse copo que eu seguro, essa caneca que eu seguro pela alça, não, eu tenho totalmente a paleta na minha mão, toda ela, eu tenho domínio total. Assim é Jesus com a sua igreja, assim é Jesus com a PIB do Mendanha, com todas as igrejas dele espalhadas pelo mundo. Agora, no versículo 1 ainda, ele vai dizer que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, e nós já falamos disso semana passada, que Jesus está ressurreto, ele está vivo, ele está presente no meio da igreja, ele está aqui agora, ele está entre nós agora. Entende isso?
Jesus Cristo não se ausentou de nós. Nós não estamos aqui desamparados, nós não estamos aqui perdidos. Ele está entre nós, Ele é Senhor que anda, que habita no meio do seu povo. Aonde estão 2 ou 3, eu estou no meio deles, para disciplinar, para que haja disciplina, para que haja correção, no capítulo 18 de Mateus. Mas há uma promessa no capítulo 28, dizendo no versículo 20, que Ele estará conosco todos os dias. Quantos dias Ele falou? Quantos dias? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos, até que tudo se acabe, até que o mundo chegue ao seu colapso final e o reino eterno venha do céu sobre a terra. Ele estará conosco. Nós estamos acompanhados pelo Cordeiro que venceu a morte e o inferno. Agora, irmãos, eu falei de Jesus estar no meio da igreja. Os candeeiros são a igreja. Os 7 candeeiros, a palavra, o número 7, eu lembro de ter falado aqui, que na Escritura Sagrada, Antigo Testamento e Novo Testamento, existem alguns símbolos ligados a números, principalmente na espiritualidade hebraica. A língua hebraica, ela antes de ser construída com as letras, ela foi construída com ideogramas, com símbolos. Por exemplo, a primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph. E Aleph tem o símbolo de um boi. E cada letrinha, cada consoante, porque o hebraico não tem vogal, essas 22 consoantes são acompanhadas de algum símbolo, algum ideograma. E também letras apontam para números no alfabeto hebraico. A língua hebraica não é a única língua falada entre o povo judeu. Havia também a língua do mercado, a língua do comércio, o aramaico. A língua hebraica era a língua da espiritualidade, da adoração, da fé, da devoção. E João, ele escreveu o texto de Apocalipse na língua grega, no grego koiné, mas ele é judeu, ele fala hebraico. E a referência que está por trás de muita coisa no Apocalipse é a simbologia da espiritualidade hebraica. Existe um cenário construído aqui que está ligado a o que aconteceu períodos passados na história de Israel. E agora, irmãos, vem um ponto que eu preciso mostrar para os irmãos. João, um judeu de nascença, ele percebe a linguagem de Jesus e ele então percebe que Jesus está apontando para o Antigo Testamento quando ele diz: eu estou no meio dos 7 candeeiros de ouro. O número 7 na espiritualidade hebraica aponta para a plenitude, aquilo que é pleno, aquilo que é completo. Deus criou os céus e a terra em 6 dias, no 7º descansou. Quando ele completou a obra, ele descansou. O 7 aponta para aquilo que é pleno. Portanto, a carta dirigida às 7 igrejas, ou aos 7 candeeiros de ouro, está apontando para a totalidade da igreja, para as igrejas de todas as gerações, de todas as eras. Agora, por que Jesus está dizendo para João que os 7 candeeiros de ouro são as igrejas? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Bota para mim aí, Marcelo. Ali está um candeeiro. Para você que não está aqui presente, mas está ouvindo no YouTube, procura lá no Google, escreve lá candelabro, que você vai achar a imagem que nós estamos exibindo aqui agora. O candeeiro ou candelabro é um elemento do tabernáculo que foi instituído em Êxodo capítulo 25, quando Deus vai trazer a Moisés os itens, os utensílios sagrados do tabernáculo. Um deles, um dos mais importantes, é o candelabro. E o candelabro tem um nome no hebraico chamado menorá. Repete comigo, menorá. Jesus está chamando a igreja de menorá. O que é o menorá? É isso aí, ó. São 6 lâmpadas, 3 de um lado, 3 de outro, e uma centralizada.
Bom, talvez você não saiba, mas o número 6, que é a soma das 3 lâmpadas da esquerda e da direita, o número 6 é o número do homem. E aqui está centralizada, que forma a 7ª lâmpada. Quando você soma tudo, nós chegamos ao número de Deus, ao número da plenitude. Eu quero te mostrar esta noite, porque o Espírito Santo soprou muito forte no meu coração, para que nós tenhamos uma maior revelação do que é a igreja de Jesus, qual é a nossa identidade, quem nós somos e qual é a nossa missão. Está aí, irmãos. Nós somos o povo que foi unido a Deus por meio de Jesus Cristo. E a igreja só vai estar de pé e só vai conseguir cumprir a sua função se Cristo estiver no centro dela. Não há espaço para o homem ficar no centro. Por isso que igrejas que estão proclamando prosperidade, teologia da prosperidade, por isso que igrejas que estão usando de instrumentos, de ferramentas do coach, por isso que igrejas que estão fazendo de uma comunidade de fé um ambiente de enriquecimento próprio, estão debaixo dos juízos de Deus. A igreja é a menorá de Jesus Cristo. A igreja é a ferramenta do santíssimo lugar, ou melhor, do santo lugar, sem a qual o homem que quer chegar a Deus não pode entrar no santíssimo lugar. A igreja, ela tem a responsabilidade, porque está unida a Cristo, ela tem a responsabilidade de lançar luz num mundo em trevas. Porque esse candelabro, ele só faz sentido porque em cima dele tem fogo, e o fogo ilumina. Naquele período não havia energia elétrica, então os ambientes eram iluminados através do fogo. Até aqui tudo bem, irmão? Presta bem atenção. Nós já íamos passando direto a palavra candeeiro de ouro, apontando para a igreja. É algo muito profundo e muito sério para a nossa história, para quem somos, para o que estamos fazendo aqui. Jesus une os homens a Deus. A plenitude da humanidade só pode ser vivida por meio de Jesus. O homem só pode viver plenamente a sua humanidade unido a Jesus. Ali está um símbolo da igreja. Porque a igreja pode realizar boas obras, porque a igreja pode ser instrumento de salvação, de restauração da terra, porque a igreja pode ser um instrumento de vidas, desde a infância até a fase mais da terceira idade, do fim da vida. Essas pessoas podem encontrar nesse lugar a possibilidade de viver vida plena. Por quê? Porque Cristo está unido a nós, porque Cristo é o centro da comunidade. Nós somos pessoas que estamos girando em torno de uma pessoa, Jesus Cristo. Só há luz completa na humanidade porque Jesus está no meio da igreja. Só há possibilidade de uma sociedade melhor porque a igreja permanece aqui. Só há esperança para a Serrinha porque a igreja está plantada aqui, nesse lugar, do lado da Serrinha. A esperança de jovens, a esperança de crianças, a esperança de adolescentes, de idosos, a esperança de pessoas, homens que estão agora gastando dinheiro do trabalho com droga, é a igreja do Senhor Jesus que está plantada nessa terra, porque ela pode iluminar esse mundo em trevas. Agora tem uma coisa importante aí. A luz só é possível por conta e em função do fogo. Sem fogo não há luz. Repete após mim assim: sem fogo não há luz. Você sabe como o fogo surge? O Espírito Santo falou comigo sobre isso. A menorá só pode cumprir a missão se houver fogo sobre ela, para iluminar. Ok, como é que você faz fogo? Nós precisamos primeiro de um combustível, algo que possa queimar. Pode ser carvão,
pode ser petróleo, pode ser gás natural. Mas precisamos também de um comburente, ou seja, o oxigênio que permite a queima do combustível. E nós precisamos do calor que é provocado por uma terceira pessoa, ou por um terceiro elemento, que é a fonte de energia que inicia a combustão, ou seja, conecta o comburente com o combustível e provoca a queima. Preste atenção nisso agora que eu vou te falar, irmão, por favor. Para que haja fogo, e o fogo, ele é a possibilidade de iluminação, possibilidade de luz, precisamos de um combustível. Sabe quem é o combustível? Não é o carvão nessa linguagem espiritual. Entenda, existe aqui elementos que estão simbolizando algo que é espiritual. Não estamos falando de fogo físico, não estamos falando de luz física, estamos falando de algo espiritual. O combustível que se apresenta para a queima é o ser humano. Repete assim: o combustível sou eu. Quem é o comburente? Quem é o oxigênio que permite a queima do combustível? A palavra diz que no Antigo Testamento o Espírito Santo é chamado de Ruach, no hebraico. Ruach, Elohim, Espírito de Deus. O Espírito. O Ruach tem a ver com ar, com sopro. Deus, quando formou o homem, Ele soprou o Espírito. Ele sopra a vida. Esse ar que está aí provocando com que todos nós continuemos vivos, esse ar que é essencial para a existência, na realidade do Espírito, na realidade espiritual ao qual nós estamos tratando nessa noite, esse ar é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é o ar que permite que eu e você estejamos vivos. Jó vai dizer que se Deus tirar o espírito do homem, ele morre imediatamente. Portanto, se o combustível sou eu, o comburente é o Espírito Santo. É o ar que possibilita a queima do combustível. Agora, quem é a terceira pessoa que provoca essa queima? Quem é essa pessoa? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. Para quem não tem a Bíblia, acompanha comigo na tela. João Batista vai dizer para os judeus: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é fogo literal. O fogo tem dois sentidos, irmãos. O fogo tem um sentido negativo, que é o fogo incontrolado, o incêndio. Essa semana estávamos aqui, eu, Thalita e o Daniel, quando de repente Thalita começou a bater, gritar, falando que... Foi a Thalita que falou isso? O vizinho aqui, iniciando um incêndio aqui do lado. Fogo crescendo. As pessoas daqui da região já tinham ligado para o bombeiro, porque um incêndio, ele pode provocar destruição. Ele poderia invadir aquela casa ali, poderia chegar até aqui a igreja. Começamos a jogar água, principalmente o Daniel com a mangueira, na vegetação ali do lado do fogo, e o fogo foi devagarzinho, não avançando, porque a água vai também inibindo o avanço do fogo, até que o fogo foi abaixando, porque as cinzas foram se formando, e não havia mais aonde queimar, porque o fogo, para continuar, tem que ter combustível, tem que ter mais lenha, tem que ter mais carvão. O fogo tem um sentido negativo, mas o fogo também tem um sentido positivo. O fogo pode iluminar o ambiente. Deixa eu te falar uma coisa. Você está vendo essa lâmpada aqui em cima? Olha para cima.
Está vendo esse microfone funcionando? Está vendo esse ventilador funcionando? Saiba de uma coisa, esse telão, tudo isso só acontece porque existe fogo. O fogo, no seu sentido positivo, ele é fundamental para a existência humana. Aí eu fui estudar mais um pouquinho, entender como é que funciona a energia elétrica. E eu falei, gente, o que é isso? Presta atenção no que eu vou te dizer. Olha, para se gerar eletricidade, e você pode concordar comigo que sem eletricidade não tem como a gente viver. Eu estou aqui sentindo um calor absurdo. Imagina se não tivesse ligado esse ventilador nesses dias no Rio de Janeiro. Mas olha como é que funciona, eu vou ler para você aqui rapidinho. Primeiro processo: o fogo e a água trabalham juntos para que haja energia elétrica. Eu vou te mostrar. Primeira coisa que tem que acontecer: combustão para gerar calor, ou seja, o fogo é utilizado para a queima de combustíveis como carvão, gás natural e petróleo ou biomassa. Essa queima libera grande quantidade de calor, que é a base do funcionamento das usinas térmicas. Então o calor alimenta a usina térmica, o calor provocado pelo fogo. O calor gerado pelo fogo aquece a água que fica dentro das caldeiras. Então há caldeiras na usina térmica, e esse calor aquece a água, transformando em vapor de alta pressão. Então o vapor gerado direciona para turbinas, fazendo as turbinas girar. Esse movimento mecânico é essencial para converter energia térmica em energia mecânica. Aí continua: as turbinas estão conectadas a geradores elétricos que utilizam o princípio de indução eletromagnética para transformar o movimento em eletricidade. Então o calor provoca o vapor da água, esse vapor gira as turbinas na usina térmica. Essa turbina faz um movimento mecânico que gera energia mecânica. Essa energia mecânica, ela é conectada a geradores elétricos que provoca energia elétrica pelo princípio de indução eletromagnética. O fogo associado à água lá atrás faz com que no final haja eletricidade. Tem noção, irmão? Você só tem noção disso, do quão o fogo é elementar, é fundamental, quando acaba a luz e está muito calor e você não consegue dormir por conta do calor excessivo. Então, assim, irmãos, olhando para aquele texto, o batismo de João é para arrependimento. Na cultura dos judeus, o batismo é uma entrada numa caminhada como discípulo daquele mestre. Então, João batizava aquelas pessoas, elas se tornavam discípulos de João. Elas pertenciam a esse grupo religioso. Jesus vai instituir o batismo dele também por águas. E ele vai usar o elemento da água para mostrar que alguém que de fato quer pertencer a ele e ao seu ensino tem que passar pelo batismo das águas. Ele vai dizer a Nicodemos que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água aqui não é literal, o fogo aqui não é literal, são elementos da natureza que Jesus usa para mostrar os seus caminhos para a igreja. O que eu estou querendo dizer, irmãos, que o Senhor colocou em meu coração nessa palavra é que a igreja, ela é o local, ela é a comunidade que primeiro, para que ela possa cumprir missão, ela passou por 2 batismos: o batismo na água, mas também o batismo no Espírito. E se a água é o símbolo de que nós nos arrependemos do pecado, o Espírito é o símbolo de que o poder de Deus, de que a vitalidade de Deus, de que a energia de Deus provoca em nós a luz que ilumina esse mundo. Em última instância, irmãos, a igreja, ela é a comunidade que tem o poder da habitação do Espírito, e ela é movida por esse Espírito, pelo fogo do Espírito, para que esse mundo receba a luz que salva, a luz que transforma, a luz que liberta, a luz que restaura, que cura, a luz que traz vida. Se o candeeiro de ouro tinha como função principal iluminar, e para iluminar precisava de fogo,
A igreja, para ser a luz do mundo, ela precisa da plenitude, da presença e do poder do Espírito Santo. Portanto, irmão, Jesus, conforme João disse, ele veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. O fogo aqui não é literal, portanto você não pode compreender esse fogo como fogo destruidor. Esse fogo aqui é o fogo espiritual, como quem está dizendo, é a vitalidade, é a energia, é o que provoca com que essa pessoa possa de fato cumprir a sua missão. O que acontece no tempo atual? A igreja, som, voltou. O que está acontecendo no tempo atual? A igreja está confundindo o fogo do Espírito com falso fogo. A igreja tem apresentado fogo estranho, porque as pessoas acham que o fogo tem a ver com performance espiritual, com performance cultica. As pessoas acham que quem grita mais, está mais avivado, está com mais fogo. Só que muitas vezes as pessoas não percebem que esse fogo está atrelado ao Espírito, e esse Espírito tem caráter, esse Espírito tem fruto, esse Espírito se revela em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem está cheio do Espírito, está cheio do fruto do Espírito, está cheio do caráter de Jesus. Não adianta gritar, rodar e representar e ter performance se não tem caráter, se não tem vida no Espírito, se não tem um coração renovado pelo Evangelho, se não nasceu de novo. Se não nasceu de novo, não vai ter luz. Não tendo luz, não tem relevância. Não tendo relevância, o fogo tem outra finalidade nas mãos de Jesus. Bota para mim o versículo 12, por favor, Marcelo. O fogo sobre a igreja vitaliza, energiza, capacita, traz luz, provoca calor, provoca vida. Mas ele tem a pá na mão. A sua pá ele a tem na mão. Versículo 12, Mateus 3. E limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Portanto, o fogo, ele aquece a menorá de Jesus, mas também o fogo de Jesus pode destruir a palha, aquele que parece ser, mas não é. Digo para você, nessa noite, quando Jesus veio ao mundo, ele veio cumprir uma missão. E na missão de Jesus, bota para mim os textos aí, Marcelo, por favor. João capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não é a luz literal, é a luz espiritual, a luz da vida. Como as trevas do mundo não é literal, mas são o quê? Trevas espirituais. A incapacidade de perceber a vontade de Deus e obedecer, a incapacidade de ser santo, a incapacidade de ser justo, de ser puro, de ser verdadeiro, de ter caráter. Versículo 5 de João capítulo 9 vai dizer: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, disse o Senhor Jesus. Luz. E sabe por que ele é a luz do mundo? Porque ele é cheio do Espírito Santo. Sabe por que é a luz do mundo? Porque o Espírito Santo é fogo inflamando o seu coração, é fogo enchendo a sua vida, é fogo movendo ele para curar enfermos, para testemunhar, para evangelizar, para pregar, para discipular, para ser a diferença numa sociedade caída espiritualmente. Jesus é a luz. Capítulo 12 de João, versículo 44 vai dizer: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo. Luz literal, irmão? Não. Luz espiritual. Luz, verdade, santidade, alegria, gratidão, amor. Luz, essa é a luz. Num mundo que odeia, num mundo violento, num mundo de ingratidão, num mundo de traição, num mundo de egoísmo, ele vem para servir no mundo egoísta. Ele vem para ser grato no mundo de ingratos. Ele vem para exercer fidelidade no mundo de traidores.
Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça onde? Nas trevas. Trevas literais, irmão? Não. Nas trevas da incapacidade de ver a glória, a beleza de Deus, a grandeza de Deus. O homem sem Deus está em trevas, está cego, está perdido. Mas Jesus veio como luz para o mundo, luz para a vida. Jesus veio iluminar. Jesus veio propiciar que o homem saia das trevas e viva iluminado, e viva com o seu caminho direcionado pela luz da palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho do homem. E Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16 vai dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos a luz do mundo. Como nós somos luz do mundo, irmãos? Através de quem? De Jesus, porque Ele está no meio da igreja. Sabe por que eu e você somos luz do mundo? Porque Jesus está no nosso meio, porque Ele é o centro, e porque a luz dele nos ilumina, e juntos, unidos, nós iluminamos o mundo em trevas. Candeeiros de ouro. Qual é a missão da igreja? Iluminar o mundo em trevas. Quem é a igreja? A comunidade que foi unida a Deus por meio de Jesus. E a luz do Espírito, o calor do Espírito, a vida do Espírito passa por Jesus, preenche a igreja e ilumina o mundo. Portanto, a igreja é a menorá de Cristo, é o candeeiro de ouro. O ouro simboliza a singularidade, o que é único, o que é raro. O ouro simboliza beleza e resplendor. Diz a Escritura para a igreja: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Há uma luz sobre nós. O mundo jaz em trevas, o mundo jaz no maligno, mas o Espírito Santo está presente na igreja para que ela possa lançar luz nas trevas desse mundo. Você consegue perceber o tamanho da responsabilidade do que é ser igreja, pertencer à igreja de Jesus? Bom, pelo horário, eu quero encerrar a carta de Jesus a Éfeso. Ele vai dizer algumas coisas. Lembra de onde caíste, versículo 5, capítulo 2, Apocalipse. Depois de tudo que nós tratamos na semana passada, depois de mostrar como que a igreja perde o primeiro amor, porque essa igreja de Éfeso é uma igreja moral, religiosa, doutrinária, uma igreja que sofreu perseguição, uma igreja que não permitiu heresia dentro dela, falso ensino, falsos apóstolos, mas uma igreja que Jesus tinha contra ela, ela perdeu, ela se esqueceu do primeiro amor. Eu tenho algo contra ti, eu tenho algo contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Você vai lá no vídeo para você poder saber como é que a igreja pode abandonar o primeiro amor. E eu termino dizendo que uma vez que se perdeu o primeiro amor, portanto o amor a Jesus ficou em segundo plano. Em primeiro lugar vem a doutrina, em primeiro lugar vem a teologia, em primeiro lugar vem as obras, em primeiro lugar vem a missão. E o amor a Jesus? A gente vê, eu não tenho tempo para fazer manutenção do relacionamento pessoal com Ele, mas eu quero trabalhar para Ele, eu quero defender a palavra dEle, eu quero debater teologia, eu quero estar na Bíblia aqui, ó, esse ponto aí, ó, tá muito bem não, ó. Mas sem amor por Jesus. A Bíblia fala que se você me ama, quem me ama, obedece a minha palavra. E Ele vai dizer: lembra de onde caíste, volta lá no ponto onde você desviou. Quando é que você parou de viver em obediência e por amor e passou a andar segundo a sua competência e já vivendo uma vida totalmente antagônica nos bastidores da tua existência?
Lembra de lá. Não precisa ficar especulando os detalhes da sua queda ou não. Lembra de onde caiu e arrepende-te. Arrepender é exercitar consciência, emoção e vontade. Quem se arrepende, quem tem consciência, razão, aonde você errou. Senhor, eu errei aqui. Pecado tem nome. Enquanto você não confessa o nome, você não se liberta. Quer se libertar de um pecado, irmão? Dá nome para ele na sua oração. Senhor, me arrependo desse pecado. Não é com o perdão dos meus pecados, perdoa meus pecados, tudo genérico. Me perdoa por palavras, pensamentos e obras. E daí, tudo genérico. Pecado é orgulho, pecado é ira, pecado é lascívia, pecado é mentira, pecado é fofoca, pecado é inveja. Entende isso, irmão? Confessa o pecado dando nome. Quem se arrepende, dá nome ao pecado, dá razão a Deus, porque sabe onde errou. Sente tristeza pelo pecado, a tristeza segundo Deus, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 7. Ou seja, chora o pecado, lamenta o pecado, pranteia. O pecado tem que doer em você ao ponto de você se dobrar e confessar chorando. Quem está arrependido está ciente, consciente, mas também está com a emoção totalmente afetada pela tristeza provocada pelo Espírito em função do pecado que não foi abandonado. Entende isso, irmão? Quem se arrepende também tem vontade, ou seja, muda, abandona as obras antigas, abandona a vida antiga, abandona o vício antigo, abandona o pecado, abandona o mal. Faz tudo isso pelo Espírito, no poder do Espírito, porque ninguém vai se arrepender sem o Espírito Santo. E aí, volta à prática das primeiras obras. Não é voltar ao pecado, mas é voltar a fazer o que você fazia com alegria. Porque o pecado da igreja de Éfeso era esse: fazia muita coisa certa com a motivação errada. Adorava, levantava a mão, mas não tinha alegria. Dava oferta, mas não tinha alegria. Vinha para a igreja, mas não tinha alegria. Não tinha, sabe por quê? Porque o pecado vai roubando a tua alegria. Tem gente que a religião está roubando a alegria, está roubando o prazer. Aí a oração é peso, o evangelismo é peso, o serviço é peso, tudo é peso. Sabe por quê? Porque não está fluindo em você evangelho, está fluindo religiosidade. E essa religiosidade faz você olhar mais para você do que para o todo, para a comunidade. Você tem dificuldade de se submeter, de servir, de ouvir, de falar, de silenciar. Você não está intercedendo pelas pessoas, você não está cuidando das pessoas, você não está amando as pessoas, porque a religião faz isso, seca a alma. E aí vem uma advertência de Jesus: se você não fizer isso, eu vou mover o teu candeeiro. Se você não se arrepender, eu sou capaz. Jesus está falando para nós aqui essa noite o seguinte: se a igreja não viver arrependimento, eu fecho ela. A igreja de Éfeso, essa igreja que recebeu a carta, ela já acabou. Ela virou, não sei, ela virou bar. Ela fica na Turquia. Se ela não é um bar, ela é uma mesquita. Se ela não é uma mesquita, ela é uma casa de show. Se ela não é uma casa de show, ela é qualquer outra coisa menos igreja. Acabou, virou ruína. Quantas igrejas não fecharam? Quantas não acabaram? Porque não houve arrependimento. Várias igrejas na Europa morreram. O candeeiro foi tirado. Por último, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao vencedor. Irmão, diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Pedindo para você dizer glória a Deus, porque sempre tem um vencedor, sempre tem um remanescente. Sempre tem. Sempre tem quem de fato continua, permanece. A promessa para ele é: vai comer da árvore da vida. A árvore da vida é o símbolo da vida eterna. Comer da árvore da vida é comer do fruto da vida eterna. E diz a Escritura que a vida eterna é conhecer a Deus. E diz mais a Escritura: Deus é amor. Portanto, a vida eterna é conhecer e desfrutar eternamente do amor de Deus, do Deus que é amor. A vida eterna é habitar no céu, celebrando o amor do noivo, do Cordeiro,
A vida eterna é amar e ser amado para sempre. 1 Coríntios 13, versículo 13 diz: agora permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Um dia você não vai precisar de fé, você não vai precisar vir aqui à igreja para orar, para que a porta se abra, venha a cura, venha a libertação, venha a provisão, venha a resposta. Você não vai ter necessidade disso. Um dia você não vai precisar ter esperança em relação ao futuro. Será que eu vou ter uma família abençoada? Será que no meu casamento? Será que meus filhos? Será que isso? Um dia você vai viver um eterno agora, e cada agora da tua existência vai ser desfrutando do amor, desfrutando do próprio Deus. Essa é a promessa para o vencedor. Vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, vai habitar eternamente na presença dele, descobrindo que tudo tem um só sentido: o amor. Sem amor, nada somos. Então Jesus está aqui no nosso meio, irmãos, e Ele está aqui para dizer para a sua igreja e nos advertir: volte ao primeiro amor. Igreja, nós somos a menorá de Jesus Cristo. Fogo do Espírito arde na comunidade para que ela possa iluminar, para que haja eletricidade, para que haja possibilidade de vida, para que haja luz, para que haja esperança para esse mundo. E essa igreja precisa voltar ao primeiro amor para cumprir a sua missão e ser quem ela deve ser no coração do nosso Pai. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Terminei a carta de Éfeso. E semana que vem nós vamos para Esmirna.